Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui na internet. Ele fala de política, religião, filosofia, cultura, mas fala como poucos falam. Ele, de fato, tem um outro olhar sobre esses temas, justamente como pede o nome do nosso programa. E é esse outro olhar que vai nos emprestar aí nos próximos 30 minutos. Eu vou conversar aqui na Rádio Bandeirantes com Bernardo Kister, influenciador católico com 890 mil seguidores no YouTube, por exemplo. Acho até que já teve bem mais, mas foi perseguido, teve suas redes derrubadas, nós vamos falar sobre isso. Bernardo é diretor do jornal Brasil Sem Medo, ensaísta, tradutor, jornalista, também um empreendedor cultural, está dirigindo um documentário chamado Eles Estão no Meio de Nós, onde investiga como a esquerda radical se infiltrou na Igreja Católica com a missão de mudar a doutrina para fins políticos. Vamos falar sobre temas como teologia da libertação, que tem a ver com a Igreja Católica, mas tem a ver também com a sociedade. Dentro, claro, dos limites da legislação eleitoral, vamos navegar por esses e outros mares revoltos das abordagens do Bernardo Kister. Bernardo, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço a todos pelo convite e pela audiência. Maravilha. Bernardo, eu te acompanho pelas redes sociais. O nosso programa não é um programa de perfil, mas como também não é um programa confessional, que é um pouco, às vezes, mais o teu público, eu queria, pelo que eu vi, tu és natural do Paraná, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história aí e como é que surgiu o teu interesse por esses assuntos da igreja e da sociedade. Bom, Kleber, eu sou natural de Curitiba, no Paraná, mas moro já há 22 anos em Londrina, aqui no norte do Paraná, norte pioneiro, a terra vermelha, maravilhosa. Inclusive, uma região que faz muito calor, agora está um frio aqui, eu moro também numa região rural, no meio dos campos aqui de trigo e soja, mas é um prazer imenso estar falando aqui para vocês rapidamente da minha história. Eu nasci numa família toda católica, e depois por uma questão da minha família, com o divórcio dos meus pais, minha mãe foi à igreja protestante. Nós nos mudamos para Londrina e por uma série de razões, depois de ter tido aquela clássica juventude marxista, eu era até meio de linha trotskista, né? Ou seja, uma linha até mais radical, e tive certas experiências pessoais e acabei indo para a igreja protestante. Lá dentro, depois de uns anos, depois de tomar certos cargos de liderança na igreja, trabalhar inclusive lá, desenvolver todo um sistema de comunicação, programas de TV, etc., me envolvi até o osso, né, no meio do meio evangélico. Por uma série de questões, principalmente teológicas, eu acabei me convertendo ao catolicismo por pura convicção, né? Ou seja, foi uma investigação de fato que eu fiz, principalmente da história do cristianismo, voltando aos primeiros séculos, que me levou de volta à Igreja Católica, e no meio de tudo isso, eu sempre fui um cara muito interessado por conhecer as coisas, nunca consegui olhar para alguma coisa que me interessasse e simplesmente gostar por gostar. Eu sempre quis gostar e entender por que estou gostando. Depois eu fui aprender que São Tomás de Aquino, lá no século XIII, tinha ensinado que conhecer as coisas não é só apenas conhecer o que você está vendo, mas ver a sua origem e a sua causa, aliás, né? E todo o desenvolvimento até chegar àquele momento que você está contemplando. Ou seja, conhecer alguma coisa é de fato conhecer a sua origem e o seu processo. Como alguém, por exemplo, sua esposa, sei lá, sua mãe, sua irmã, você não a conhece apenas daquele momento, você conhece a sua história e de onde ela veio. Então é assim que você conhece as coisas. E no meio disso tudo misturou-se, obviamente, filosofia, misturou-se muita cultura. Minha família sempre foi muito interessada por esses assuntos. E depois a religião também, naturalmente, a política. Eu sou, desde muito pequeno, interessado por esses assuntos, e isso no Brasil hoje já virou, assim, tema de botequim 24 horas por dia, né? Só se fala disso, né? Eu digo que antigamente tinha aquela personagem do Escolinha do Professor Raimundo, né, que dizia, ele só pensa naquilo, né? Hoje o naquilo é política, né? E sabe que uma vez, eu disse num comentário meu aqui na Band, uma vez reclamavam que o povo não participava.
Aí o povo começou a participar, agora dizem, está muito radical. Não, deixa o povo falar, né? Deixa o povo estar participando. Só que do jeito que o povo do jeito que o povo quer, né? Não do jeito que gostariam que fosse, né? Eu também acho isso uma evolução, né? Ô, Bernardo, eu queria te perguntar um pouco, claro, o nosso público é leigo, grande parte não confessional. Eu queria que tu falasse sobre a teologia da libertação de forma um pouco mais mastigada, traduzida, né? Onde começou, o que significa a teologia da libertação, qual é a intersecção disso com a Igreja Católica, né? E qual é o propósito da sua influência na igreja e na sociedade. Eu sei que é tema para uma aula, mas eu queria que, traduzindo jornalisticamente, que tu nos explicasse um pouco sobre isso. Certo, Kleber, eu tenho para várias aulas, né? Eu, inclusive, o filme que nós estamos finalizando agora, que deve ser lançado entre agosto agora e começo de setembro, ele é um documentário, na verdade, um documentário que bateu recorde no Brasil de arrecadação de financiamento público. Nós alcançamos quase R$800 mil, numa produção que, se fosse seguir os moldes normais do cinema, teria custado 4, 5 milhões, né, pelo dinheiro que nós investimos, pelo tipo de produção em 5 países, com 21 entrevistados, qualidade cinematográfica, colorização de cinema, câmeras de cinema mesmo, de grande porte, enfim. Estamos produzindo uma coisa realmente impressionante. E a investigação, durante essa investigação, uma das coisas que eu descobri, Kleber, é o seguinte: quando se fala em teologia da libertação, que vamos dizer assim, bem sucintamente, seria uma tentativa de certos grupos, dentro e fora da igreja, católicos e não católicos, para tentar utilizar a igreja para fazer com que ela contribua para movimentos revolucionários, né? Obviamente de esquerda, né? Ou desse espectro que a gente chama do grande bolo do progressismo, né? Mas eu olhei para esse objeto, né, para esse movimento, na verdade, que não é apenas uma produção teológica, né? Ele é muito mais do que isso. Eu olhei aquilo e disse: me parece que essa coisa tem a ver com gente infiltrada. Ou seja, o que é a infiltração? É alguma coisa de fora para dentro, né? Como a água que entra no barco, né? Ou como um espião que entra no cavalo de Troia, né? E na Grécia. Aí eu falei, bom, não é assim, talvez, quem sabe. De repente eu descobri que teve muita gente dentro da igreja que contribuiu. De repente descubro que também teve gente que não era católica, evangélicos e protestantes. De repente descobri que tiveram pessoas simplesmente que não criam, não acreditavam na igreja, que contribuíram para isso. De repente descubro que é um negócio muito mais complexo. E aí, todo o meu esforço como diretor de conteúdo do filme e apresentador, né, pesquisando isso, e mais de 500 obras, várias entrevistas, etc. e tal, que eu pesquisei, a conclusão que eu chego é que ela você tem que fazer mais ou menos como você vai, sei lá, por exemplo, pintar essa caneca que eu estou tomando um chazinho. Você não pode olhar apenas de um lado, senão você vai entender o que está acontecendo. Você tem que olhar de cima, de baixo. Quanto mais lados você tiver, melhor você constrói. Ela começa, não como se diz oficialmente nos anos 70 e 71, quando é publicada a primeira obra com esse nome, né, pelo padre brasileiro Gustavo Gutierrez, Hugo Asman, que inclusive é do Rio Grande do Sul, e do padre peruano Gustavo Gutierrez. Ela começa ali oficialmente, mas aquele movimento já tinha pelo menos uns 20 anos antes, ou seja, mais ou menos data dos anos 50. Essa tentativa muito mais forte de misturar a Igreja Católica com o marxismo, no fim das contas, né? Ou seja, existiam já movimentos sociais. Você pega, por exemplo, no começo dos anos 60 no Brasil, você já tinha todo o movimento da ação católica, que era conhecida como AC, tornando-se a ação popular entre 62 e 63. A ação popular, que cometeu crimes terríveis no Brasil, guerrilha, etc., explodiu o aeroporto de Guararapes em 66 para tentar matar o general Costa e Silva, que viria a se tornar presidente do Brasil. Essa turma da AP é uma dissidência, a maior parte da dissidência da ação católica, que tinha se misturado com o Partido Comunista do Brasil para ganhar as eleições da UNE no final dos anos 50, para poder transformar a sociedade e fazer um mundo melhor. Isso terminou na AP, que foi uma mistura entre um grupo católico de linha mais esquerdista, marxista, com o pessoal do partidão mesmo, comunista, né? Ou seja, houve uma mistura espúria lá atrás, nos anos 50. E depois aquilo foi se desenrolando, e intelectuais dentro e fora do Brasil viram aquele movimento, naquele movimento, uma oportunidade de poder
se apropriar de algum modo dele, dar uma linguagem a ele e então criar de fato um movimento maravilhoso na cabeça deles. Só a título de exemplo, o que está acontecendo agora na Nicarágua, não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas a Nicarágua já tem um governo ditatorial muito tempo, desde os anos 80, da Revolução Sandinista, com Daniel Ortega, e quem ajudou a colocar o Ortega no poder foi a esquerda católica, né? Foi Ernesto Cardenal, toda essa turma, Boff, Frei Beto, etc. Toda aquela... Fechando igrejas lá, né, Bernardo? Exatamente, agora estão prenderam um bispo, Rodolfo Alvarez, de Matálgada, e prenderam 6 padres e 6 leigos e fecharam igrejas. Aí eu te pergunto, os caras que colocaram o regime comunista lá, acharam que eles iam ser poupados? O comunismo nunca tolerou a fé católica, a fé cristã. A fé cristã sempre foi uma das últimas resistências aos projetos comunistas, né? Sempre. O Bernardo, e vem cá, e nas escolas católicas, né? Também está presente essa influência, me parece, né? Eu lembro quando eu fui pesquisar uma escola para os meus 3 filhos, as mais declaradamente católicas, né, mesmo as confessionais, eu fazia essa pergunta porque ninguém falava de Cristo e de Deus durante a apresentação da escola, né, mostravam as áreas de recreação, ou não sei o que, eu digo, tá, mas vocês ensinam a fé católica? E a resposta mais católica que eu recebia era a seguinte: olha, ensinamos, mas aqui somos uma escola plural, né? Uma preocupação gigantesca já de demonstrar um ecumenismo, né? Que é saudável, mas uma escola católica precisa ser católica, né? A teologia da libertação também está presente dentro da educação, né? Exato, ela começa na educação e nos grupos educacionais, ela começa dentro dos grupos universitários, secundaristas, que a gente chamava na época, né, os estudantes que não fazem faculdade, que não são, desculpa, do ensino médio para frente, e também dos movimentos operários. Ele começa dentro, vamos dizer, da base que a gente chama, né? É daí que surge, inclusive, a história das comunidades eclesiais de base. Esse negócio da teologia da libertação excluir Jesus é um negócio tão sério, porque você e todos que estão nos ouvindo aqui já devem ter visto um padre, né, chegar, por exemplo, sei lá, e dizer assim que Jesus foi uma vítima, né? Ele foi morto pelo poder. Né? Ele foi morto pelos poderosos porque ele tentou defender os pobres, né? Jesus estava defendendo os pobres contra os opressores, porque os pobres é o reino dos céus, porque é melhor dar do que receber, né? Porque é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E eles vão citando esses versículos bíblicos à torta e à direita e vão dando a impressão de que Jesus era socialista, né? De que a mesa da Eucaristia que está ali, né? Depois que o padre consagra no altar, né, aquilo ali, na verdade, não é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo é apenas a partilha dos bens da terra para o povo, de que confissão você não vai lá para pagar, para absolver os seus pecados, você vai lá simplesmente para, assim, derramar o seu coração, você vai lá, se confessa para dizer, não exagere, você está pegando demais pesado com você, né? A igreja é uma instituição antiga, velha, arcaica, né? Você não precisa se preocupar tanto com isso, siga o seu coração, porque Cristo veio instaurar uma espiritualidade, não uma religião. Bicho, olha, este discurso que vocês estão ouvindo é um discurso marxista travestido de igreja católica. Ou seja, esses caras, eu sempre digo para eles, puxa, vocês estão tão preocupados em mudar a igreja católica, transformar em outra coisa, por que vocês não fundam uma igreja de vocês? Vocês têm toda a liberdade. Porque a mensagem religiosa que não for dura, no sentido até das práticas de vida, não é religiosa, né? É uma mensagem pagã, mundana. Não, né? o anglicano docinha, C.S. Lewis... alguma coisa está errado, né? Exatamente, o Clive Staple Lewis, famoso C.S. Lewis, ele era anglicano, mas tinha frase homérica, ele dizia, olha, o cristianismo não é fácil, viu? Ele dizia, se você quer uma coisa fácil, eu te recomendo uma garrafa de vinho e não o cristianismo. Ou seja, o nosso Senhor, Jesus Cristo, aquele que você vai lá na igreja, vê um homem pregado na cruz, aquele chama-se Jesus Cristo. Aí você olha para ele está pregado lá na cruz. Aí nos evangelhos e tudo, ele diz assim, bom, se você quiser ser meu discípulo e vir após mim, pegue a sua cruz. Ou seja, no convite desse homem dócil, tem o instrumento mais duro, terrível e assustador de morte que já foi feito. O que ele está dizendo? Abnegue-se a si mesmo.
né? Negue-se a si mesmo, siga-me. É sempre ele diz isso. As pessoas, não, eu vou conservar os meus valores, eu vou aqui me sentir bem, porque o importante é ser feliz. Não, meu filho, o importante é amar a Deus, inclusive contra os seus valores, inclusive contra as suas percepções do mundo. Ou seja, ele é Deus, você não é. Será que eu acho que ele sabe mais um pouquinho da vida do que você, né? Mas daí as pessoas estão dispostas muito mais a se sentir gostosinho do que se preocupar com a eternidade, que é outro assunto que ninguém mais fala, céu, inferno, imagina. Então isso aí é pecado mortal não, hoje. Isso é da cabeça de cada um. Né? É isso, não, vai todo mundo pro céu, vai. Ô Bernardo, você falou aí do Rio Grande do Sul, você chegou a conseguir fazer um recorte especial sobre a influência do marxismo, da teologia da libertação na Igreja Católica do Rio Grande do Sul? Olha, eu vou confessar uma coisa, Kleber. Eu não tive oportunidade no filme de focar numa região específica. Eu tive que focar no Brasil. Mas tem muito aqui, né, Bernardo? Na região Nossa, muito, mas muito mesmo. Muito. Por exemplo, Dom Cláudio Rumes, que morreu agora, era do Rio Grande do Sul, né? Ele é um grande promotor da teologia da libertação. Foi ele, inclusive, que colocou o Frei Beto na pastoral operária, depois na arquidiocese de São Paulo, ali Santo André, toda a região do ABC. Foi ele que colocou o Frei Beto para cuidar da pastoral operária, ou seja, que criou todo aquele movimento de esquerda dentro dos sindicatos, dos metalúrgicos, etc., que depois nasceu o Lula. Ou seja, foi um gaúcho. Mas eu não pude focar numa região em função do tamanho do problema. Né? Ou seja, só para você ter uma ideia, Kleber, no total, nós gravamos 40 horas de entrevistas, o filme tem 2 horas, o documentário. Porque o MST, então, por exemplo, já vi estudos da importância do Rio Grande do Sul como nascedouro do MST, por exemplo, enfim, sim. Tem um pouco de ligação. E o MST é muito ligado com a igreja, sempre esteve. Isso, Deixa eu te perguntar isso, quer dizer, criticar a igreja, né, como católico, é um pouco criticar como a própria casa, como a própria família. Como é que você administra esse limite, esse potencial conflito, ao criticar setores da igreja, mesmo que delas discorde? Você não estaria, de algum modo, enfraquecendo a própria igreja católica, Bernardo? Essa é uma acusação que me fazem frequentemente. Eu amo a igreja. Eu estou só te perguntando. Claro. Eu digo, essa é uma acusação comum. Já recebi de padre, de bispo, de cardeal, de leigo, de associação. Imagina, já me ameaçaram de excomunhão. Eu não tenho medo. Por quê? Eu não estou mentindo. Eu só estou falando a verdade. E quando eu faço essas coisas, digo estribado, tanto nas leis da igreja quanto na sua tradição. Ou seja, você falar, as pessoas dizem, você fala mal. Eu digo, o que é falar mal? Eu estou dizendo o que as pessoas estão fazendo, estou dizendo que a igreja fala sobre isso, não estou dando a minha opinião. Por exemplo, quando você defende o comunismo, você está defendendo uma ideia, um movimento político, não é uma ideia, um movimento político que 2 anos antes já do seu nascedor oficial, com o Manifesto Comunista de Marx, porque ele já existia, né? Mas 2 anos antes do seu nascedor, o Papa Pio IX, na encíclica, se não me falha a memória, Qui Pluribus, ele condenou o comunismo, e todos os papas de Pio IX, em 1846, até hoje, sempre condenaram o comunismo. Por quê? É uma instituição que maquina contra a igreja, contra a fé, e etc e tal. Então, primeiro essa coisa. Depois, um leigo como eu, que não sou padre, não sou bispo, não sou cardeal, não sou nada, não sou membro da hierarquia, falar da igreja, criticar ações de certos membros da hierarquia, eu estou estribado no Código de Direito Canônico, no Catecismo da Igreja, que diz: se há algum perigo público para a fé, os súditos, como se chamava antigamente, né, os fiéis têm o direito, e diz São Tomás de Aquino, às vezes até o dever, de manifestar a sua opinião publicamente e alertar os fiéis. Ou seja, eu tô aqui parado, viu, Kleber? Vejo um lobo entrando, mascarado de ovelha, babando de vontade de matar as ovelhas. Eu vou ficar quieto, vou dizer, não, eu não posso ofender só porque ele se parece com ovelha. Não, meu filho, ele vai nos matar. Então, eu estou alertando. Eu não quero deitar no travesseiro à noite e me sentir culpado por não fazer isso. Muito bem. Deixa eu te perguntar outra coisa, Bernardo. Me fala um pouco do perfil da liderança do Papa Francisco e também do perfil do seu papado e dos caminhos da governança da Igreja Católica, digamos assim. Olha, ele de algum modo quebra uma espécie de
de tempo que nós tivemos na igreja desde 78 com a eleição de João Paulo II, de papas que nós poderíamos, entre aspas, tá, dizer mais conservadores, porque esse termo não é um termo católico, né, mas para as pessoas entenderem, né. Tanto que João Paulo II e Bento XVI sempre foram muito contrários à teologia da libertação. Tem, inclusive, cartas condenando isso de 84 e 86. O João Paulo II rachou a arquidiocese de São Paulo em várias pequenas subdioceses, por assim dizer, justamente para tirar poderes de Paulo Evaristo Arnes, porque era um esquerdista nato, que apoiava a Revolução na Nicarágua. E é um homem complicadíssimo, né? Que escreveu aquela mentira daquele livro Brasil Nunca Mais e tal. E o Bento XVI, bom, não preciso nem falar, né? Um homem assim maravilhoso. O Papa Francisco, por ser já latino-americano, ele sofre outro tipo de influência, porque tanto João Paulo II quanto Bento XVI, ambos foram vítimas de regimes totalitários. O Bento XVI foi vítima do nazismo, ele e a sua família, e o João Paulo II foi vítima dos dois regimes, tanto do comunista quanto do nazista, né? Então eles sabiam esses problemas. O então, né, Bergoglio, hoje Papa Francisco, o padre Bergoglio, hoje Papa Francisco, ele sofre outro tipo de influência, um homem que vem mais da classe média alta de Buenos Aires, um homem muito mais, vamos dizer assim, não foi vítima desse tipo de sistema e tem outra visão de mundo, é latino-americano. E ele segue uma linha que a gente pode dizer um pouco mais progressista, e tem tido, no meu entender, certas atitudes no seu governo da igreja que são altamente criticáveis, como o Sínodo da Amazônia, como o recente... sínodo da sinodalidade, que é um assunto longuíssimo que ele vai fazer ano que vem, né, já está há anos já preparando isso, como certas posições em relação à liturgia, por exemplo, dificultando o acesso dos fiéis a ritos mais tradicionais e antigos da igreja, fazendo de algum modo e certas vezes vistas grossas para outros problemas, mas por outro lado ele tem feito coisas muito boas, como, a pedido de Nossa Senhora em Fátima, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, que nenhum papa anterior a ele tinha feito, como o endurecimento das leis da igreja e das penalidades a clérigos, né, ou fiéis que cometem crime de abuso de autoridade, abuso de menor, abuso sexual, etc. Ele endureceu muito essas penas. Ou seja, é um papado que eu poderia dizer com palavras muito sinceras e verdadeiras, muito ambíguo, né? Ou seja, há pontos excelentes e há pontos muito dificultosos para nós católicos, mas eu não me preocupo com certas dificuldades, porque eu não sou obrigado, por assim dizer, a gostar dele, ficar com um sentimentinho bom. Não, ele é meu pai. Pode ter seus problemas, pode ter suas dificuldades, mas eu jamais criticaria o papado e jamais vou criticá-lo por inteiro, porque reconheço boas ações. O que nós temos que fazer? Respirar se você não gosta e seguir a vida, entendeu? Isso é maturidade. Eu vejo muita gente chocada, ai meu Deus, vou deixar de ser católico, não sei o quê. Eu digo, meu filho, se seu pai fez uma besteira, você vai deixar de ser filho dele, vai deixar de gostar dele, de amá-lo, etc? Não vai. Então segue a vida, entendeu? Tenha paciência. Nós tivemos, que as pessoas criticam muito o Papa Francisco, tivemos papas 1 milhão de vezes pior do que eles. Tinha um papa que comprou um papado, papo que derrubou os cardeais, mandou eleger, botou espada na cabeça dos cardeais, mandou botar ele lá, papo que tinha filho, papo que nomeou burro cardeal, papa que... Sabe? E a igreja tá aí, entendeu? Então, assim, fiquem tranquilos, se você tá preocupado, acalme o seu coração, porque quem sustenta a igreja não é o Papa apenas, mas principalmente o Espírito Santo com o auxílio da Virgem Maria. O Bernardo, tu falou aí não, a gente tava falando da teologia, eu lembrei do Leonardo Boff, né? Como tem católico ainda pagando pedágio para ele, comprando livro, né? Para um herege, né? E um anticatólico que tá aí ainda comovendo corações e mentes, né, com aquele papinho dele. Então, o Leonardo Boff, eu perdi um processo para ele numa querela jurídica que nós tivemos aí no passado, eu perdi um processo feio para ele, e até uma história depois muito engraçada, com o tempo, uma hora eu posso contar. Mas o Leonardo Boff, ele foi uma época silenciado pelo então Papa João Paulo II, pelas loucuras que disse naquele livro Igreja, Carisma e Poder, Jesus Cristo Libertador, etc. Inclusive recebeu respostas homéricas do cardeal Ratzinger na época, hoje Bento XVI, e é impressionante como as pessoas não percebem que ele mesmo já não se fala explicitamente católico. Né? É a coisa universal, o Deus, outro dia ele chamou de o Uno. Eu digo, mas cadê o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus? Cadê o credo que diz crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo? Ou seja, o cara já se desvencilhou, ou seja, não é mais frei, né? Ele se desvencilhou, não é mais padre, não é mais nada.
seja, ele apenas foi um batizado católico, né, que no meu parco entender-se já se distanciou em muito da fé católica, em muito mesmo, promovendo coisas absurdas. Absurdas. Ô, Bernardo, vem cá. Quando é que sai o documentário, o filme? Não sei se está chamando de filme, documentário. Enfim. Um documentário é um gênero de filme, né? E assim, a gente enfrentou vários problemas só para explicar uma coisa para as pessoas que às vezes ficam, mas e cadê o filme? Você prometeu, etc. Nós estamos há 4 anos fazendo isso. No meio desse percurso, além da pandemia, eu tive, pela Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news, a busca e apreensão na minha casa de todos os meus itens eletrônicos. Isso atrasou muito o filme. Nós tivemos o site hackeado, nós tivemos uma perseguição lascada, ameaças concretas de morte feito pelo MST, feito a um membro da nossa equipe. Mas com a graça de Deus nós estamos terminando. Ele está numa fase agora de refinamento, em que a cor está sendo praticamente já finalizada, ele já está tudo gravado, editado. Então. Não, agora, esse próximo mês no máximo, né? Que bem. Ou seja, certamente antes das eleições, que essa parece ser a maior preocupação das pessoas, né? Mas certamente antes das eleições, e já adianto, o filme Eles Estão no Meio de Nós vai ser lançado em primeiro lugar na pré-estreia em São Paulo, capital, em cinema mesmo, nós iremos anunciar nas redes, depois no Rio de Janeiro, depois em Curitiba, possivelmente aqui em Londrina também, e aí obviamente a gente não consegue por falta de orçamento ir para outros lugares, nós iremos depois disponibilizado gratuitamente, como prometido, na internet, porque a nossa ideia é fazer com que o máximo possível de pessoas assista a esse conteúdo, e só para finalizar, eu já gravei também um curso de 50 aulas sobre teologia da libertação, que eu vou disponibilizar depois, a gente vai fazer os anúncios, e ainda estou escrevendo um livro que, se Deus quiser, eu lanço até novembro, dezembro, de umas 600 páginas sobre o assunto. Bernardo, e para concluir, como é que está o jornal digital aí, Brasil Sem Medo? Eu vi que vocês estão tocando ficha mesmo sem o Olavo, né? Muito, nós começamos com o Olavo junto, enfim, ele que deu o nome do jornal, é nosso presidente de honra, sempre será. E o jornal está indo muito bem, graças a Deus. A gente está tendo um impacto muito bom, e agora nós estamos fazendo um upgrade em toda a nossa equipe, os nossos estúdios, tudo, para dar um outro salto agora esse ano, e apostar no jornalismo independente, porque a gente não recebe publicidade de empresa, não recebe verba do governo, nada, a gente só conta com o apoio, a assinatura dos nossos leitores, né? E é um jornal assim, abertamente conservador. Ou seja, nós não temos medo de afirmar a nossa posição. Isso é comum no mundo inteiro, só no Brasil que todo mundo se faz de isento. Os isentões. Bernardo, exato. Obrigado, que Deus te abençoe, viu, na caminhada. Amém, aí, amém. Conteúdos. Um abraço da gauchada aqui. Pô, gosto demais daí, viu? Bah, é bom. Eu gosto muito, tenho vários amigos aí, tive já em Novo Hamburgo, aí em Porto Alegre, tudo que é lugar você pode... Eu tenho inclusive um ramo da minha família que vem, acho que é de Rio Vermelho, é isso? É uma cidadezinha pequena, não sei se é Rio Vermelho, alguma coisa vermelho. Mas há muito tempo uma parenta minha... Lagoa Vermelha tem. Lagoa Vermelha, é isso mesmo, Rio Vermelho, Lagoa Vermelha, é isso mesmo. A minha tataravó vem daí pro lado paterno. Coisa boa, avise quando vier. Com certeza, obrigado, Kleber. Muito bem, outro olhar, querido ouvinte da Bandeirantes, fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane, Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Bom dia, bom final de semana e até lá.